deste mesmo tema. Por isso me alegro de ver você neste lugar no dia de encerramento. Você que está no primeiro dia até o dia de hoje, que Deus abençoe a tua vida. Você que já cultuaste 2 vezes, 3 vezes, 1 vez, também que Deus abençoe a tua vida. Diga no teu irmão, seja bem-vindo no culto da quarta-feira. Glória a Deus, o tempo não nos permite, aleluia. Quem tem um telefone aí que possa me ajudar com a hora, porque a mensagem eu resumi bastante, aleluia. Irmão Obed sempre vai me dar um toque, já lhe conheço. Glória a Deus, Deus seja louvado, amém? Vamos já se concedendo o tema. Na quarta-feira passada nós falamos sobre 3 elementos, amém? Quem se lembra? Falamos sobre 3 elementos. Glória a Deus. Deus mais uma vez levou-me para dar continuidade a respeito desses 3 elementos. Não queria falar sobre esses 3 elementos, queria resumir toda a pregação que foi pregada na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, mas dei conta que vai ser muito e vai levar muito tempo. O Espírito de Deus me deu a entender que melhor é resumir a palavra de Deus neste mesmo 3 elementos. Nesses 3 elementos abrimos o livro de Gênesis, aleluia, onde nós falamos a respeito de Abraão que estava para sacrificar o seu filho Isaque. Neste mesmo período de tempo, nós narramos a respeito de 3 elementos, que primeiro era a lenha, depois era o holocausto e depois era o fogo, aleluia. Mas permite-me, igreja, a interpretar novamente esses 3 elementos. Creio eu que Deus tem novidade para falar com a igreja concernente a esses 3 elementos. Primeiro elemento, que é a lenha. Nós falamos que a lenha é a palavra de Deus, que todo mundo carrega a lenha. Dentro da palavra de Deus nós encontramos que é a Bíblia Sagrada. Para quem estudou a bibliologia sabe que a Bíblia Sagrada é um livro escrito pelos homens, inspirado por Deus. É óbvio, todos nós sabemos, glória a Deus. E nesta mesma Bíblia Sagrada, nós encontramos que a Bíblia Sagrada é um livro histórico, aleluia, porque contém histórias. Mas o que me chama a atenção é que na Bíblia Sagrada narra no livro de Gênesis até ao livro de Deuteronômio, que fala sobre o livro de Pentateuco, que seu escritor foi Moisés. Moisés escreve este livro para dar a conhecer a respeito da criação e a respeito da saída do povo de Israel e a respeito da lei e a respeito do mandamento em que Deus depositou sobre o povo de Israel. Quer dizer que a história é para ser relembrada. A história foi passando de geração a geração na vida do povo de Israel. Então começo a entender que Deus é um Deus que vai escrevendo história. Se nós pegar no livro que Moisés escreveu, é diferente do livro em que 1 Samuel foi escrita, é diferente entre o livro que Mateus escreveu. Moisés não escreveu a respeito da genealogia de Jesus, mas Mateus escreveu a respeito da genealogia de Jesus, onde narra a história de Jesus, do parente de Jesus. Já se começa a entender é que Deus permite que homens escrevam as histórias que foram passadas para relembrar aquilo que ele fez. E nós entendemos e compreendemos que Deus é um Deus que não muda. Deus é um Deus que todas as coisas que ele faz no passado também faz no presente e também faz no futuro. Tudo vai depender da forma em que nós vamos se preparar com a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada começa a narrar a respeito da criação, é uma história. E nós nascemos numa família em que contém também história. Na definição da Bíblia Sagrada, que é um livro escrito pelo homem, inspirado por Deus. Então começo a entender, tudo que o homem escreveu na Bíblia Sagrada é através de Deus. Então começo a entender nesta noite é que Deus também escreve uma história sobre as nossas vidas. Você tem uma história, eu tenho uma história, mas independentemente da situação em que nós passamos, tudo faz parte da história de Deus. Antigamente, quando nós não aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem se
responsabilizava a escrever a nossa história não é você. Quem se responsabilizava a escrever a tua história era Satanás. Porque aqueles que não fazem parte do cristianismo são filhos de diabo, porque nem todos são filhos de Deus. Eu começo a entender, desde o momento em que eu e você aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente a história será mudada. Quem passa a escrever a nossa história é Deus, através do seu Filho Jesus. Por isso é que a Bíblia Sagrada me confirma que a cédula que nos condenava, Jesus rasgou. E se a cédula, ministro André, é que faz parte da nossa identidade. Quem não tem cédula tem bilhete, porque bilhete faz parte de uma identidade. Permite-me, igreja, falar um pouco da identidade. Se a cédula faz parte do registro do homem, então começo a entender aquilo que Satanás resistava sobre a tua vida, automaticamente foi rasgada. Então quer dizer, se a cédula não faz mais parte, é porque você tem uma nova identidade que alguém fez. Eu começo a compreender que Deus automaticamente troca a nossa identidade através da nossa conversão em Jesus. Por isso eu quero dizer para a tua vida, a história que você vivia quando era sempre é outra, mas desde o momento que se converteste, a tua história deve mudar. A tua história não deve ser mais a mesma. Por isso eu quero dizer para alguém aqui que já foi liberado palavras negativas. Alguém já colocou semente na tua vida, dizendo serás como teu pai, dizendo serás como tua mãe, dizendo serás como teu tio. Eu quero te dizer o seguinte: a vida do teu pai é outra, a vida da tua mãe é outra, a vida do teu tio é outra. A tua história, quem se responsabiliza a escrever é Deus. E se Deus é que se responsabiliza a escrever, ainda que o homem não entender, não pode entender porque é coisa espiritual. A Bíblia Sagrada diz que as coisas espirituais discernem espiritualmente. Enquanto você está a viver nesse posicionamento, é uma nova história que Deus está a escrever sobre a tua vida. Alguém está a dizer que a Bíblia Sagrada é um livro do passado, mas o que me chama a atenção é que tem pessoas, até no dia de hoje, ministro André, através da Bíblia Sagrada, a sua vida foram transformadas. E eu começo a entender que a história do país não muda a pessoa, mas a história da Bíblia Sagrada muda a pessoa. Tem pessoas que não faziam filho, mas quando se encontraram com Ana, começaram a motivar sua fé e hoje têm filho. Tem pessoas, meu Deus do céu, que passaram perturbação, mas quando se encontraram com Jesus, entenderam que Jesus é médico do médico, é Senhor do Senhor. Não sei se você está a entender. Existem pessoas que foi escrita de todas as noites, meu Deus do céu, não vai conseguir dormir, mas quando se encontraram com Jesus, Jesus está a escrever uma nova história que vai trazer paz, que vai trazer a unidade na sua noite. E eu começo a entender, a história da Bíblia é a história que modifica, é a história que transforma. Por isso eu começo a falar nesta noite a respeito da lenha. Lenha fala da palavra, e se fala da palavra é porque está a falar de Deus. Quem carrega a lenha carrega a palavra de Deus. Então automaticamente para que serve a lenha? A lenha é preparação para o holocausto, a lenha é preparação para o sacrifício. Então quer dizer, quando nós carregamos, meu Deus, a palavra de Deus, Deus está nos preparar para uma outra dimensão. O meu tema desta noite para encerrar é o outro lado. Só pode passar do outro lado, irmão Pedro, quem carrega a palavra de Deus. É impossível nós passar por outro lado se não nos carregar a lenha, porque a lenha faz parte para o sacrifício. Permita-me falar do segundo elemento. Segundo elemento está se falando holocausto. Fala comigo, holocausto. Holocausto, meu Deus do céu, fala de sacrifício. Só que na expressão sacrifício, eu entendo a respeito da disponibilidade. Primeira coisa é que o sacerdote, perante ao templo, ele se disponibilizava a acordar de má bem cedo para organizar o holocausto e pôr a lenha para poderem colocar o sacrifício. Quer dizer que nós temos a palavra é a lenha, mas falta a preparação do holocausto, que automaticamente, quando eu estou a falar do holocausto, estou a falar da tua disponibilidade na presença de Deus. Então, você tem um calendário na tua casa, colocaste que de manhã às 8 horas tens que orar, porque você já tens a palavra. Ninguém pode orar a Deus sem citar a palavra. Então automaticamente já tens a lei, tens no bom caminho. O holocausto é o teu tempo, preparaste muito bem. Às 8 horas, quando você acorda e começa a orar, automaticamente já estás a começar a preparar o teu holocausto. Mas perante esse holocausto está faltando fogo. Fala comigo, está faltando fogo. Só que quando eu entro na palavra fogo, encontro duas interpretações, irmão Bedi.
Há duas interpretações do fogo. A primeira coisa é que o fogo representa a glória de Deus. A segunda é que representa a ira de Deus. Mas perante ao fogo de Deus, permita-me aí chegar até no livro de Atos capítulo 2. A Bíblia Sagrada fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num único lugar. De repente veio um vento impetuoso que encheu todos quando estavam na casa. A Bíblia Sagrada não fala que estavam fora. Quer dizer que os discípulos tinham a lenha, o irmão Obed. A lenha foi a palavra que Jesus liberou, fica em Jerusalém. Jesus deixou a lenha para eles, mas a preparação para o fogo descer era necessário eles prepararem o holocausto. Automaticamente, quando eles se brincavam, começavam a orar, eles estavam a preparar o holocausto. E quem prepara o holocausto muito bem, não tem como o fogo não descer. A Bíblia Sagrada diz que eles foram cheios, meu Deus do céu, e começaram a falar novas línguas como de fogo. E ser como de fogo é diferente, meu Deus do céu. Algo começa a me chamar a atenção aqui nesta noite. É que existe língua que você vai falar, é comum, mas existe língua em que você vai falar, é diferente. A Bíblia Sagrada diz que eles falavam novas línguas, mas como de fogo. Que é esse tipo de fogo? A Bíblia Sagrada fala que Deus é um fogo consumidor. E eu trouxe duas interpretações, que é fogo da ira e é fogo da glória. Então o fogo do Atos capítulo 2 é o fogo da glória. É mais de fogo que desce no teu quarto. Quando você está em hora quer parar, não permite que você pare. Este fogo, aquele desejo que você tem de meditar mais a Bíblia Sagrada, este fogo que arde para você pregar, que arde para você orar, que arde para você poder exortar o teu irmão que caiu, o teu irmão que falhou. Este mesmo fogo é o fogo do Espírito Santo, em que a Bíblia está começando a dizer. O segundo fogo, que é o fogo da ira, é o fogo que nós encontramos em Sodoma e Gomorra. A Bíblia Sagrada fala que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E eu começo a entender que aquele fogo representa ira, meu Deus do céu. Aqueles que não, meu Deus, que não servem para adorar, automaticamente a ira de Deus está sobre ele. Mas aqueles que servem a Deus, o fogo do Espírito Santo está sobre ele, mas é um fogo diferente. Aleluia. A Bíblia Sagrada fala. Falei de 3 elementos. Aleluia. Falei de 3 elementos. Abraão entendeu que não existe sacrifício sem primeiro que haja lenha. Você não pode preparar o teu holocausto se não tiveres a lenha. A lenha fala da palavra de Deus. Automaticamente, aqueles que meditam a palavra de Deus estão a carregar lenha. Aqueles que se disponibilizam a tomar o seu tempo para orar na sua casa estão a preparar o holocausto. Quer dizer que nós é que fizemos a glória descer. Deus não tem sem você primeiro chamar ele. Para chamar a atenção de Deus, depende da tua forma de se mover. Com isso eu quero dizer o seguinte: se você não se preparar primeiro, Deus não vai poder se manifestar sobre a tua vida. Quer dizer que a chave de você abrir o reino do céu não depende de Deus, depende de você, porque está na tua capacidade de você abrir o reino do céu. Porque a Bíblia Sagrada diz: tudo quanto ligado na terra será ligado no céu. Para nos ligar alguma coisa no céu, é necessário não nos preparar aqui na terra, porque Deus só se manifesta a sua glória no lugar santo. Permita-me chegar até Moisés. A Bíblia Sagrada fala que Deus apresenta-se numa sarça de uma forma teofânica. Então, algo me chama a atenção, é que Moisés, quando estava a chegar perto de Deus, Deus falou para Moisés: Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Mas era deserto. Como é que deserto é uma terra santa? A terra é amaldiçoada. Na vez passada eu toquei sobre esse assunto e eu disse em que tudo quanto habita a presença de Deus, automaticamente aquele lugar é santificado. Mas Moisés vivia no palácio. Moisés entendia sobre honra, e logo que se encontrou perante a presença de Deus, ele descalçou. Ministro, quem descalça automaticamente se humilha. Quando nós chegamos na casa do nosso parente, automaticamente quando olhamos para uma sala, alguém tem uma educação que tem que descalçar. Mas quando essa pessoa descalçar, alguém lhe fala: não é necessário descalçar, entra mesmo assim. Quer dizer que eu começo a entender
a se humilhar perante aquela casa. E Deus entendeu, Moisés entendeu, Deus entendeu para Moisés em que você está vindo perante a minha presença. Mas Moisés, aqui não há no palácio do Egito, aqui é deserto, tudo bem, mas a minha glória está sobre este lugar. Não estou falando aqui para alguém. Se você quer viver uma vida diferente na presença de Deus, fala comigo descalça. Fala comigo descalça. Para Moisés, para Deus continuar a falar com Moisés a respeito da promessa, ministro André, Moisés descalçou. Se Moisés não descalçar, Moisés não deverá descobrir qual é o propósito dele. Não. Algumas pessoas não estão descobrindo o propósito na presença de Deus, porque Deus não está a descalçar. Mas Deus está falando essa noite, alguém tem que descalçar para as outras promessas acontecerem. Será que a igreja está a entender? É necessário nós descalçarmos. Moisés só passou para outro lado porque ele descalçou. A partir daquele momento, Moisés nunca mais descalçou a sandália. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Moisés era diferente. Enquanto você não descalçar, as promessas serão a mesma. Enquanto você não descalçar, o teu posicionamento será a mesma. Mas descalça só. Não, descalça só. Alguém não sei se alguém está a entender. Se você descalçar as tuas sandálias, Deus vai te mostrar grandes coisas. Porque alguém está subindo a oração, até tudo bem tem lenha, até tudo bem preparou o holocausto, mas não está a descalçar. Pregam com a lenha, pregam com o holocausto, mas pregam com sandália. Não está a dizer, alguém está pregando com orgulho. A glória não desce, ministro André, porque não descansou. Alguém está louvando com orgulho. A glória não se manifesta porque não descansou. Mas se você descansar, há mistério no descalçar a sandália. Quer dizer, aqueles que descalçam os seus sandálias dos seus pés, automaticamente estão a se humilhar. E quem se humilha perante a presença de Deus atrai a presença de Deus. Porque os olhos do céu, eles entenderam que é necessário não nos prostrar para dizer santo, santo, eu sou Deus dos exércitos. E aqui na terra as coisas não mudam. Para nós adorar a Deus é necessário descalçar. Não tem ninguém na presença de Deus que foi sempre com sandália nos seus pés. Não tem ninguém que ouve grandes promessas enquanto não descalçaram. Eu começo a entender, ministro André, é que lá no Monte do Benfica, eu encontro pessoas deitadas, regularem-se no chão. Eu comecei a entender que algumas pessoas entenderam o ministério de descalçar, porque eles sabiam, eu estou ouvindo orar para a porta saber. E se a porta vai saber, não importa só orar de barriga, não importa só se virar no chão, mais importante é descalçar. Então eu quero dizer, aqueles que estão a descalçar a sandália dos seus pés, automaticamente estão a necessitar de uma outra dimensão. A Bíblia Sagrada fala a respeito do Mateus capítulo 25. Aqui tem muita coisa. Mateus capítulo 25, versículo 1, versículo 3. Capítulo 25, versículo 1 até 13. Nós meditamos a respeito das 10 virgens. Fala comigo, 10 virgens. Fala comigo, 10 virgens. Só que, ministro André, no princípio do versículo, a Bíblia Sagrada fala que Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tinham a lâmpada. Fala comigo, lâmpada. Eu vou permanecer um bocadinho aqui na lâmpada porque tem palavra. A lâmpada serve para poder trazer a iluminação. Só que a Bíblia Sagrada fala da lâmpada e também fala do azeite. Para poder enquadrar bem as coisas, permita-me separar as loucas e as prudentes, para avançar através da hora. A Bíblia Sagrada fala que as loucas tinham a lâmpada, mas não reservaram o azeite. Mas as prudentes tinham a lâmpada e também tinham o azeite. Fala comigo, lâmpada. Só que eu fui consultar o livro de Salmos, 119, versículo 5. A Bíblia está dizendo que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Meu Deus do céu, eu comecei a entender que a lâmpada é a palavra de Deus. E quando eu olhei no livro que eu abri, o livro de Gênesis, eu entendi que a lenha também é a palavra de Deus. Algo começou a me chamar a atenção, é que a lâmpada é a palavra, a lenha é a palavra. Mas
azeite é que dá o sustento para a iluminação da lâmpada. Mas, oh meu Deus, a lenha é que dá o sustento para o fogo permanecer aceso. E eu comecei a compreender nesta noite é que a lâmpada sem o azeite não acende. As viúvas, ministro, as loucas, tinham a lâmpada, até aí tinham a lâmpada, até aí tudo bem. Mas, só que eles não estavam reservando o azeite. Eles andavam com a lâmpada, estava acesa. Eles continuavam a caminhar, mas estavam à espera do noivo. E eu começo a entender é que a lâmpada que representa a palavra de Deus, a Jesus está dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em treva. Jesus falou que é a luz do mundo porque Jesus entendeu o livro, porque Jesus estava se baseando no livro de Salmos, que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que a palavra é Jesus. E eu começo a compreender, segundo a exegese, aqui é uma ligação profética a respeito da lâmpada, em que a lâmpada das loucas e também a lâmpada que Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Se a luz se brilha é porque tem uma lâmpada, que é a palavra. Então quer dizer que a palavra de Deus é luz, mas alguma coisa sustenta essa mesma luz, que é o azeite. As loucas tinham a palavra, assim como nós estamos à espera do Messias. Nós temos a lâmpada. Aqui está pregando com hipocrisia, ministro André, mas tem a lâmpada. Alguém está a louvar, mas tem a lâmpada. Mas é que me chama a atenção é que as loucas tinham a lâmpada, mas a prudente tinham também o azeite. Só que o que chama a atenção é que as loucas pensavam que o azeite estava na lâmpada, poderá sustentar eles até a vinda do noivo. Mas só que não deu certo. Assim também nós estamos à espera do Messias, estamos à espera da vinda de Jesus, mas a nossa unção não será o suficiente até a espera do Messias. Só será o suficiente quando nós começarmos a reservar o azeite. Eu quero dizer assim, a tua forma de buscar a Deus é o azeite que faz acender a lâmpada para os teus pés. Então, você não está sem entender, manda prova saia. Escuta, as loucas tinham o azeite, tinham a lâmpada, mas não tinham o azeite. A parábola está falando de noite, e se eles tinham a lâmpada porque estava acesa. Alguém está pregando bastante, ministro André. O povo está da glória, as coisas estão a acontecer, meu Deus do céu. Mas só que de repente a lâmpada se apagou. Por quê? Porque a vanglória, o orgulho apagou a lâmpada. Mas aqueles que entenderam o mistério do azeite, eles sabem que pregar não é suficiente, que orar, meu Deus do céu, é que fazer as coisas de Deus não é suficiente, porque a unção que está sobre você precisa de um sustento, que é o azeite. Quanto mais você ora no oculto, porque que fala não é aqui em cima, o que fala é no oculto com Deus, porque o oculto com Deus é onde sai o azeite para sustentar a administração. Muita gente, as pregações são fracas, não acontecem porque não tem um azeite. Tem a lâmpada, mas a palavra de Deus sem o azeite não é nada. Por isso é que muita gente está na letra, nunca são da demonstração. Por quê? Porque eles não entendem que além da letra tem a manifestação do poder de Deus. Quem compreendeu esse apóstolo Paulo? Por isso apóstolo Paulo tinha um azeite, tinha a lâmpada. Ele disse que o evangelho não é só palavra, mas é demonstração. Quem demonstra a palavra de Deus é porque tem um azeite. Meu Deus do céu. Tem pessoas hoje em dia que estão se prendendo na letra. A palavra de Deus tem poder, amém? Tem poder, eu acredito. Mas o poder só funciona na vida de quem tem azeite. Não sei se você está entendendo. Não, você guardaste a palavra de Deus, que é só tocar nos enfermos serão curados. Toca. Não está acontecendo. Por quê? Porque não tem o azeite. O fato de você guardar o texto bíblico não identifica que você tem a unção do mesmo texto. O que identifica que tem a unção do mesmo texto é a unção, é o azeite que você reserva. Só que o que me chama a atenção é que o meu tema desta noite, para encerrar o outro lado, para nós passar para o outro lado, é necessário nos entender a palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus, até aí está tudo bem. Mas só que vai faltar uma coisa, é o azeite. Só que a viúva, em meio das 10 virgens, estavam à espera do Messias, estavam à espera do esposo, mas para eles passarem para as bodas era necessário ter um azeite suficiente para eles passarem para as bodas. Tem pessoas aqui que querem passar para outra dimensão, querem passar do lado de prosperidade, querem passar do lado próspero, querem que as coisas comecem a acontecer na vida dele, mas até agora a cura não está acontecendo, as portas não estão se abrindo, você não está
conseguiu passar para outro lado. Sabe por quê? Porque o azeite não é suficiente. Mas graças a Deus, está em encerramento. Porque o azeite de Deus será o suficiente de você passar para outro lado. Não, eu estou dizendo para alguém aqui que azeite de Deus vai ser derramado na tua vida para você passar para o outro lado. Porque o outro lado é o lado do outro lado da história da tua vida. Porque o outro lado representa a atmosfera profética. Porque o outro lado representa aquilo que estava oculto em Deus, que vai revelado sobre a tua vida. Mas tudo vai depender de ti. Vai depender da tua disponibilidade. Eu preguei a respeito da sensibilidade na quarta-feira passada. Eu disse que tem pessoas que têm ali a palavra, tem pessoas que têm o holocausto da preparação, mas estão lá e quando estão no quarto, eles entendem uma coisa que da forma que eu queria e da forma que aconteceu. Sabe por quê? O problema não está em Deus, o problema está na tua sensibilidade. Tem pessoas que não são sensíveis na presença de Deus, eles já tentam sentir a presença de Deus, mas não se entregam. Automaticamente não vais alcançar o nível que queres alcançar. Só alcançamos o nível que nós queremos alcançar através da disponibilidade em Deus. E quem quer passar para o outro lado deve se disponibilizar na presença de Deus. E quem está na presença de Deus deve ser sensível, porque Deus ama aqueles que têm coração sensíveis. Porque aqueles que são sensíveis, meu Deus do céu, eles dão a porta aberta de Deus manifestar para levar noutra dimensão. Muita gente clama outra dimensão, até hoje essa dimensão não chega. Sabe por quê? O problema nunca foi Deus, o problema sempre foi eu e você, o problema sempre foi o nosso posicionamento. Deus só vai nos levar no outro lado através da palavra, tudo bem. Deus só vai nos levar no outro lado através do holocausto, tudo bem. Mas Deus só vai derramar o fogo do Espírito Santo sobre a vida para te levar no outro lado através da tua sensibilidade. Porque a sensibilidade é a porta aberta para Deus se manifestar na tua vida de uma forma diferente. Se coloca em pé. Olha comigo o outro lado. O outro lado. Quem quer passar para o outro lado, levanta a mão. Eu só me preparei para levar algumas pessoas para o outro lado. Porque eu encerro essa ministração. Não. Peguei 6 vezes. Foram 6 dias que eu ministrei a respeito desta ministração. Eu disse a respeito de 3 elementos. Quem tem a palavra tem um elemento até aí, tudo bem. Mas nesta noite, você precisa de 2 coisas além da palavra: ser um holocausto e ser sensível perante a presença de Deus. Você vai se colocar em pé, vai levantar suas mãos para o alto. Você vai ver a sensibilidade de Deus em pouco minuto.